Olá, sexto ano. E aí, como é que vocês estão? Desenvolvendo as atividades? Enviando lá para os monitores? Também eu deixo a atividade no link, no qual vocês possam estar desenvolvendo também, tá certo? E hoje chegamos na 26ª aula de português. Na semana passada, estudamos alguns tipos de sujeito e vamos continuar nessa também, tá ok? Pegue aí o caderno de vocês, façam as anotações necessárias. Vamos lá? Então, vamos aqui fazer uma revisão. Vamos ver primeiro os 3 da semana passada e depois a gente continua com os novos, tá? Vamos lá. Sujeito simples. Possui apenas um núcleo. Eu tenho um exemplo. Deus é perfeito. Quem eu pergunto a vocês, quem é perfeito? Deus. Nesse momento, eu tenho apenas um núcleo. Se eu só tenho apenas um núcleo, um sujeito, o sujeito ele é simples. A cegueira lhe torturava os últimos dias de vida. Quem? A cegueira. Se eu perguntasse o núcleo, cegueira, tá certo? E o sujeito composto possui 2 ou mais núcleos. Como assim, professora? As vacas brancas e os touros pretos pastavam. Eu tenho 2 núcleos, vacas brancas e touros, vacas e touros. Nesse momento, eu tenho um sujeito composto. E o sujeito oculto? Veja só. O sujeito oculto, ele não aparece na oração, mas a gente consegue identificá-lo. Por exemplo, vou dar esse exemplo aqui. Eu cheguei em casa mais cedo e fui logo dormir. Veja só. Sujeito eu, expresso na primeira oração e elíptico na segunda. Sujeito, eu cheguei em casa mais cedo e fui. Quem foi? Eu consigo identificar? Sim, eu fui logo dormir. Tá certo? Olha o outro. Eu cheguei em casa mais cedo e fui logo dormir. Professora, e se não tivesse o sujeito, mas se eu conseguisse identificá-lo, o sujeito é oculto. Então, vamos dar continuação falando agora do sujeito indeterminado. Como é esse? Vamos lá. É o tipo de sujeito, ele não aparece explícito na oração, ou seja, ele não aparece na oração. Por ser impossível determiná-lo. Apesar disso, sabe-se que existe um agente da ação verbal. Veja só, a gente sabe que alguém praticou a ação. Não fui eu, não foi você. Mas alguém praticou. Nesse momento, quando eu não consigo identificar de forma precisa, o sujeito ele é indeterminado. Vamos aqui, olha. Primeiro, o verbo na terceira pessoa do singular. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda, tu. Terceira, ela. O verbo está na terceira pessoa do singular. Exemplo, dizem que a família está falindo. A gente consegue, a gente sabe. Dizem, alguém diz, não é isso? Mas eu não consigo identificar. Nesse momento, quando eu não consigo identificar, alguém diz, mas não sabe quem, nesse momento o sujeito ele é indeterminado. É diferente do oculto. Parece, mas é diferente. O oculto a gente consegue descobrir quem é, mas o indeterminado não. A gente sabe que alguém praticou, mas a gente não sabe quem. Tá certo? Pronto. Vimos o sujeito indeterminado. E o sujeito inexistente? Oculto, indeterminado, inexistente. Sim, calma, vocês vão conseguir identificá-lo. Veja só. Segundo aí, verbo haver no sentido de existir ou ocorrer. Exemplo, houve um grave acidente na avenida principal. Existe, né? Existiu um grave acidente na avenida principal. Veja o outro. Há pessoas que não valorizam a vida. Existem pessoas que não valorizam a vida. Então, o sujeito é inexistente quando o verbo haver, ele pode ser substituído no sentido de existir ou ocorrer. Terceiro, verbo fazer indicando tempo ou clima. Faz, não indica tempo? Faz meses que não vejo. Quando indica clima, faz sempre frio nessa região do estado. Então, nesse momento, nós temos o sujeito inexistente. Então, agora eu trouxe aqui para vocês um resumozinho que vocês podem estar colocando aí no caderno, tá certo? Tipos de sujeito. Vimos o sujeito simples, possui apenas um núcleo, um só sujeito. Sujeito composto possui 2 núcleos. O sujeito desinencial, ou seja, o sujeito oculto, é a mesma coisa, determinado pela desinência verbal. E ele não aparece explícito na frase, ele não está ali, mas a gente sabe que ele existe.
Já o sujeito indeterminado, ele não aparece explícito na oração por ser impossível determiná-lo, mas sabe-se que existe um agente da ação. A gente sabe que alguém fez, mas a gente não consegue identificar quem praticou a ação, tá certo? É diferente do oculto. Já o sujeito inexistente é designado por verbos que não correspondem a uma ação, como fenômenos da natureza, por exemplo. Vamos praticar um pouquinho. Agora todos eles vão estar juntinhos e vocês aí do outro lado vão pausar o vídeo e vão tentar identificar. Se na frase tem um sujeito simples, um sujeito composto, um inexistente, um indeterminado, tá certo? Aí é com vocês. Vamos lá, vou começar. Atribua o sujeito pertencente às orações abaixo, tendo como suporte o seguinte código. A, sujeito determinado simples. Eu coloquei sujeito determinado, mas vocês podem estar colocando sujeito simples, tá certo? Não mudou nada aí. Só esse nome, mas ele não tem importância aí, não, tá? Sujeito determinado composto, quando tem dois. O sujeito oculto, o indeterminado e o sujeito inexistente, ou a oração sem sujeito. Peguem o sujeito inexistente, tá certo? Primeira questão. Meus amigos e eu organizamos um evento jamais esquecidos. Esse sujeito é simples, é composto, oculto? Qual é ele? Vamos lá? B. Se é B, o sujeito ele é composto, meus amigos e eu. Parabéns para quem acertou. Próxima. Preciso de seu carinho para me sentir segura. Para me sentir segura. Quem precisa? Eu consegui achar o sujeito? Se eu conseguir, o sujeito ele é... Quem colocou o sujeito oculto? Muito bem. Próxima. Faz 2 anos que eu não vou a Brasília. Olha só o verbo se referindo a tempo. Que sujeito é esse? Sujeito inexistente. Muito bem. A vida nos reserva grandes surpresas. Eu já tenho. Quem nos reserva? A vida. Eu tenho um sujeito, então ele é sujeito simples. E a última, comentaram. A gente sabe que alguém comentou, mas a gente não consegue identificar quem fez o comentário. Então, nesse momento, nós temos o quê? Um sujeito indeterminado. Viram aí? O foco é que vocês leiam a frase, né? Primeiro vocês identifiquem se vocês acharam, já encontrou o sujeito, se eram 2 sujeitos, se é um, se ele está, né? Se eu consigo encontrar ele fazendo a pergunta, tá ok? Então, chegamos ao final de mais uma aula de língua portuguesa. Desde a semana passada, estamos estudando os tipos de sujeito, né? Vimos, e hoje eu só acrescentei o sujeito indeterminado e o inexistente, né? Vocês observaram. Qualquer dúvida, volte o vídeo para tirar as dúvidas de vocês, tá certo? E também eu vou deixar aqui um link para que vocês possam estar desenvolvendo uma atividade lá, né? Vocês podem também estar deixando comentários, eu estou gostando, né? Às vezes algum pede alguma coisa, outro elogia, então muito obrigada. Vou deixar também aqui para vocês uma atividade num livro didático, acompanhar, né, a aula e fazer as páginas 187 e 188 até o segundo, apenas até o segundo, tá certo? Então vamos lá, desenvolva as atividades. Beijos no coração, fiquem com Deus e até a próxima.